Fala galera, seja bem-vindo aí ao nosso canal da Falcon. Prazer, para quem não me conhece, eu sou Josué Marins, eu faço a parte de áudio aqui junto com o Gabriel na Falcon. Para a gente é sempre um motivo de muita alegria poder estar aqui trazendo conteúdo para vocês e aproveitando para falar nisso, né? Não se esqueça aí de, como né, é de sempre, né, galera? Deixar o seu like aí, curtir o nosso canal, se inscrever. Gente, é sério isso, sabe? Se vocês não curtem o nosso vídeo, não estão inscritos no nosso canal, a plataforma, ela não envia. A gente tem cerca aí, se não me engano, de um pouco mais de 11 mil inscritos no nosso canal. Se vocês não curtirem, não fizerem essa etapa aí, por isso que né, sempre a gente está falando sobre isso, vocês não recebem esse conteúdo, né? A plataforma passa a não entender que isso é interessante para vocês. Então, se esse conteúdo que a gente está produzindo é importante, não deixa de fazer isso aí, galera. Curte, se inscreve, ativa o sininho aí para receber as notificações, beleza? Também deve estar aparecendo aqui embaixo para vocês as nossas redes sociais aí. Também dá aquela moral, aquela participação lá. Vocês também, a gente está preparando uma série de conteúdos para distribuir nas nossas redes sociais aí, além aqui do YouTube, tá? E não se esquecer das nossas lives, tá? Todas as segundas-feiras a gente tem se esforçado aí, tem sido um esforço para mim e para o Gabriel muito grande para a gente conseguir manter esse ritmo das lives aí. Então, segunda-feira, cola aqui com a gente está sempre trazendo um material novo, uma informação nova, algum tema. É importante também que vocês contribuam, cara, vocês são a nossa bússola. Então, tem dúvida, quer saber sobre um assunto? Pede lá no canal, entra lá, comenta e a gente vai estar produzindo esse conteúdo para vocês. O vídeo de hoje, na verdade, a gente vai gravar alguns vídeos, tá? A gente está tirando o dia para gravar vídeo. E a gente é com base numa das nossas últimas lives que a galera falou sobre retorno. Então a gente vai dividir algumas coisas, tá? Para falar aqui um pouco mais detalhadamente sobre esses assuntos. Beleza, galera? Hoje eu queria falar com vocês sobre monitoramento, tá? Conceitualizar com vocês um pouco o que é o monitoramento. A gente fala retorno, mas o retorno é o nome popular assim que a gente dá para o que é de fato. De fato é o monitoramento, tá? Então a gente sabe que num show ao vivo, seja né, para um show ao vivo ou seja para uma gravação, é muito importante que para o músico tocar ele se escute. E não só escute, mas ele escute o contexto no qual ele está inserido, ou seja, a banda, né? E existem algumas maneiras de você conseguir fazer isso, né? Existe também algumas polêmicas, algumas questões, né, que envolvem, né, uma certa disputa da parte técnica com os músicos em relação ao monitoramento, porque isso, para que aconteça, né, é extremamente fundamental que o músico se escute bem. Eu sou a favor disso. Eu acho que é importante que ele se escute bem. A gente sabe que por alguns motivos, né, às vezes por uma falha na caminhada, por uma prática construída não da melhor maneira possível, né? Alguns músicos eles não têm uma real noção de como utilizar o seu monitoramento, né? Então, para isso também a gente está aqui, né, para instruir, né, e a gente falar um pouco sobre esse tema que o objetivo é educar, é dividir, para que todos nós cresçamos com isso, tá? Então, antes de mais nada, gente, monitor não é PA, beleza? Monitor é para você poder se ouvir antes de qualquer outra coisa. O músico ele precisa se ouvir. Seja você um instrumentista, seja você um vocalista, você precisa se ouvir, né? Aquilo que você está fazendo é o que precisa estar em destaque no seu monitoramento, seja ele qual tipo for, beleza? E, em segundo lugar, você precisa ouvir o contexto, né? Então você precisa ouvir um pouco de cada coisa, você precisa ouvir um pouco sobre os outros contextos, né? Mas Josué, eu preciso ouvir tudo no meu monitoramento? Eu preciso ouvir toda a banda no meu monitoramento? Eu vou falar para você, isso é uma questão muito peculiar, tá? E muito pessoal. Eu não vou dizer para você que não, nem que sim, né? Mas algumas coisas é sempre importante você analisar, né? E você perceber.
né? Por exemplo, se o que é importante é você se ouvir, não adianta eu ter todo o som da banda e isso acabar influenciando no principal, que é o quê? Eu estar me ouvindo. Então, às vezes, você coloca lá no seu monitoramento a bateria inteira. Eu sou um baixista, eu quero ouvir a bateria inteira, né? E isso, de alguma forma, no meu monitoramento, começa a competir com o meu retorno, meu próprio, daquilo que eu mesmo estou fazendo, né? Isso vai fazer com que? Com que eu queira me ouvir mais. Então, lógico que eu vou aumentar, né? O meu próprio monitoramento. Mas aí, quando eu aumento o meu monitoramento, automaticamente ele vai de alguma forma suplantar, né, aquilo que eu quero ouvir junto com o meu monitoramento. Então, a gente precisa ter muito cuidado nisso. Tá? Às vezes o que você pode fazer é tirar algumas coisas que não são essenciais. Por exemplo, se eu tenho uma voz, né? Eu tenho uma voz e essa voz ela precisa de uma base melódica, né? Para ela poder conseguir cantar em cima disso. Então eu vou escolher, se eu tenho por exemplo, uma guitarra, né? Com um drive distorcido e um violão, eu normalmente eu dou preferência no violão porque é uma base que tende a competir menos com a própria voz, né? Nesse monitoramento. Isso é uma estratégia que você pode usar. Às vezes eu não tenho violão, mas tem um teclado. Então eu vou colocar esse teclado. Eu preciso colocar baixo, guitarra, bateria para essa voz? Não necessariamente, porque isso fica uma dica aí, né? Hashtag fica dica, né? A gente tem muito influência, e é claro, vai depender também do tipo de monitoramento que você está utilizando. A gente vai falar disso mais para frente, né? Mas você pode usar muito o vazamento, às vezes, do próprio palco, né? Sem precisar necessariamente colocar essa mesma informação no seu monitoramento. No caso de uma bateria, né? Hoje a gente está gravando aqui dentro de um aquário para aproveitar a acústica, mas às vezes a bateria ela não está dentro de um aquário, né? Às vezes a bateria ela está num ambiente aberto, né? Onde ela por si só ela já está vazando para tudo quanto é lado, né? Então você pode aproveitar o vazamento natural da bateria, né? E colocar menos informação no seu monitoramento. Logo, você vai ganhar em destaque e vai ter uma soma que vai ser construtiva para você, tá? Mas aí eu volto a dizer, isso tudo depende da ocasião, depende do contexto. Às vezes você não tem um monitoramento ideal. Às vezes você divide o seu monitoramento, isso acontece muito com voz, você divide o seu monitoramento com outras pessoas, né? Por exemplo, você tem um naipe de back vocals, né? Então, às vezes você tem um monitoramento pro naipe inteiro, né? E aí você precisa, né? Trabalhar a sua dinâmica de grupo, trabalhar a sua educação musical, né? Achar um meio termo, um equilíbrio que seja bom para todos, né? No caso ali, você tem um naipe, né? Você tem um tenor, uma contralto, uma soprano, né? E aí você tem que achar ali um equilíbrio, né? Onde todo mundo consiga se ouvir, né? Chegar a um consenso entre vocês, né? Qual é a base, né? Para colocar no teu monitoramento, no monitoramento de vocês, né? Que venha a somar. Isso tudo também é muito importante, a percepção musical, né? Você às vezes tem tipos de monitoramentos diferentes e a gente vai falar sobre a questão da presença, né? Da pressão sonora, né? Porque a gente percebe o som pelo nosso sistema auditivo, mas não só por ele, né? O nosso corpo ele interage também com a pressão sonora. E isso culturalmente traz um hábito a gente que, dependendo do tipo de monitoramento, a gente pode causar algum tipo de estranheza, né? Então, você já tem essas questões nas quais muitas vezes você tem que lidar. E é importante que nesse processo você ache um meio termo. Então, experimente, né? Escute, né? Faça alguns testes, né? Experimente a colocar. Se você tem muita coisa no seu monitoramento, tira um pouco das coisas, né? Ver se isso vai realmente facilitar que você consiga se ouvir e sem perder uma base, né? Porque é importante,
né? Se você tem pouca coisa, né? Às vezes você pode colocar alguns detalhes a mais, né? Quando você tem um recurso técnico ali que te permite equilibrar melhor isso, é super válido fazer essa experiência, né? Porque tudo que puder agregar e te trazer um melhor conforto vai fazer com que você execute muito melhor aquilo que você precisa fazer. No caso do único, nós técnicos, né, a gente precisa ter essa sensibilidade e não ficar muitas vezes numa disputa, né, numa queda de braço para quem está certo e quem está errado. Na verdade, não existe certo e errado, existe às vezes uma falta de conhecimento, né, e de experiência nesse sentido, e a gente está aqui para poder auxiliar, para poder ajudar, para poder somar, para poder instruir, né, e não ficar disputando queda de braço. Então, gente, nada de conflitos. Vamos ser práticos, vamos focar e vamos resolver as coisas. Beleza, galera? Eu não quero estender muito esse primeiro vídeo, então fica aí o gancho para o nosso próprio vídeo. Mais uma vez aí, não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de nos seguir nas nossas redes sociais, as nossas lives segundas-feiras, e a gente volta para falar um pouco mais sobre monitoramento, tá? Grande abraço, galera. Tchau, tchau.